talentos, investidos ou enterrados? Reflexão baseada em Mateus 25, versos 14 a 30. Então disse Jesus: o reino dos céus é semelhante a um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o talento do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu a mesma coisa, dizendo: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor, porém, respondeu dizendo: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu talento aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos e irmãs, esta parábola de Jesus faz parte do seu discurso que aponta para a sua segunda vinda, onde ocorrerá a separação dos salvos e dos perdidos, a recompensa dos justos e a condenação dos ímpios. Este é o mais importante evento no calendário divino que se cumprirá com a vinda do seu Filho em grande glória e poder. Jesus, no seu ministério terreno, deu grande ênfase a este evento. Portanto, nós também devemos dar total atenção para o mesmo, sob pena de sermos pegos de surpresa e não conseguirmos entrar pelos portões eternos, como aconteceu com as virgens imprudentes. A parábola traz em si um tom de ademoestação, vigilância e de preparação. Quais foram os principais ensinos que Jesus quis nos apontar nesta parábola? Em primeiro lugar, Deus nos confiou os seus talentos. E por que Ele fez isso? Porque Ele mesmo, quando nos criou, nos capacitou de inteligência e de uma vontade livre. Nenhum outro ser criado tem o que nós temos: inteligência e vontade livre. Esses 2 elementos fazem toda a diferença. Ao mesmo tempo que são uma grande bênção, eles também nos trazem uma grande responsabilidade, pois, dependendo de nossas escolhas, poderemos passar a eternidade na presença do Pai ou sermos completamente jogados nas trevas, como nos diz no final da parábola. Onde desejamos passar a eternidade? Bem, esta resposta está em nossas mãos.
Como diz o apóstolo Paulo, está bem perto de cada um de nós. Está em nossa boca e em nosso coração. Se com o coração crermos que Jesus é o Filho de Deus e com a nossa boca o confessarmos como Senhor de nossas vidas, seremos salvos. Em segundo lugar, a parábola aponta que na matemática de Deus o pouco é muito. Percebam que Jesus coloca 3 categorias de pessoas. A quantidade de talentos são determinados pelo próprio Deus. Cada um de nós recebe a quantidade exata, pois Deus sabe e conhece a capacidade de gestão que cada um de nós temos diante dos talentos que nos foram confiados. Você já descobriu quais são os teus talentos, bem como a quantidade deles? Todos nós, sem exceção, temos talentos dados gratuitamente por Deus. Oremos e peçamos a Deus para saber quais são os nossos talentos e a quantidade deles. Quando descobrimos isso, passamos a agir com inteligência espiritual. Passamos a investir e multiplicar de modo acertado. Em terceiro lugar, a parábola aponta que tudo pertence a Deus. Isso nos faz refletir que não temos nada. Somos apenas mordomos e administradores daquilo que Deus nos confiou nesta vida. Isso também nos faz refletir que sem a ajuda do Espírito de Deus agindo em nossos corações, nenhum de nós temos o poder para realizar qualquer coisa por nós mesmos, pois o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Por isso, devemos dar sempre a glória e o louvor ao nosso Deus que faz todas as coisas. Em quarto lugar, a parábola aponta para a nossa disposição e atitude diante dos talentos que foram confiados em nossas mãos. Quão maravilhoso é investir os talentos no reino de Deus. Que sejamos diligentes, corajosos e ousados neste investimento espiritual. Infelizmente, há muitos que estão utilizando os talentos para auto se promover, buscar holofotes e aplausos. No final, estes serão comparados àquele servo mau e infiel que enterrou seu talento e não frutificou para a glória de Deus, mas para si mesmo. Tudo que temos e tudo que somos devem ser usados para a glória de Deus. Este é o maior propósito pelo qual Deus nos concede e nos confia os seus talentos. Em quinto lugar, a parábola aponta para o dia de acerto de contas. Este dia, mais cedo ou mais tarde, chegará. Chegará de 2 formas. A primeira, na segunda vinda visível e literal de Jesus em glória nos céus, como ele mesmo disse aos seus discípulos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24, 30. E a segunda forma do acerto de contas se dá pela nossa morte neste mundo. Quando morremos, encerramos a nossa carreira e também nossas chances de investir os talentos. Como diz o escritor aos Hebreus, da mesma forma como o homem está determinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá segunda vez para tirar o pecado. Não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Hebreus 9, versículos 27 a 28. Salomão, também inspirado por Deus, acerca disso nos alertou dizendo: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, não há projetos, não há ciência, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9, versos 10. Portanto, o tempo de investir
e de multiplicar os talentos é no tempo que se chama hoje. Eis porque a palavra de Deus dá tanta ênfase para este momento, dizendo: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ah, meus irmãos, tende cuidado, jamais aconteça haver em qualquer um de nós perverso coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de nós sejamos endurecidos pelo engano do pecado. Hebreus 3, versos 7 a 13. Quanto ao mais, meus irmãos e irmãs, que sejamos sempre firmes neste propósito de investir e multiplicar os talentos que nos foram confiados. Que sejamos sempre constantes na fé, na obediência e no temor. Por fim, que sejamos sempre abundantes no trabalho do nosso Deus, sabendo que não é vão, mas que teremos um grande e maravilhoso galardão na eternidade, onde ouviremos: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que a maravilhosa graça do Filho, o grande amor do Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.